Bom dia, aleluia. Vamos ver, já temos uma pessoa aqui comigo, glória a Deus pela sua vida, Fabiana. Ai, a Bíblia fala onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei no meio, né? Então eu preciso só de uma pessoa comigo para começar. Glória a Deus. Bom dia para você que está acordado nesta manhã abençoada de segunda-feira. Estamos de volta, né? Depois de praticamente mais de 30 dias, né? Sem fazer a nossa devocional diária. E realmente eu sei que recomeçar um hábito é um desafio, mas nós temos que recomeçar. Então cada dia vai ficando mais fácil. Enquanto isso, nós vamos perseverando, amém? Então seja bem-vindo, você que está entrando. Vamos ver quem já está aqui comigo, né? Além da Fabiana, a Nayate, a Poliana, a Isabela, a Lourdes, Carlos Alexandre, sejam bem-vindos, a Andréa, a Dani. Este é o dia que o Senhor fez e nós vamos começar a nossa devocional nessa segunda, confessando aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, amém? Então você que está entrando aí agora, seja bem-vindo e não deixe de compartilhar essa devocional com outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas pela palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer lá em Jeremias 29:11 assim: Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu queria que nós confessássemos esse versículo para nós começarmos a nossa devocional nessa manhã, confessando aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Então repete assim comigo: eu sei os pensamentos que Deus tem a meu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejo. O meu Pai tem pensamentos bons a meu respeito. Ele não está irado comigo, mas se alegra em mim por causa da sua justiça, a justiça de Cristo lá na cruz. Eu sou amado do meu Pai. Ele me ama e tem coisas boas para me dar. O Senhor tem uma vida plena, abundante, feliz e cheia de graça para mim. Aleluia. Amém? Nós vamos começar o nosso dia confessando aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. É uma ótima maneira de começar o nosso dia, né? Falando aquilo que a Bíblia diz. Amém? Eu queria que nós pudéssemos orar por essa palavra que nós vamos ministrar nesta manhã, para aplicar na nossa vida, para nós aí começarmos o nosso dia, né, fazendo aquilo que é mais importante, buscando a presença do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar agora por revelação. Venha nos dar, Espírito Santo de Deus, revelação nesta manhã, para que nós possamos entender a Tua palavra que será liberada sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E o texto que eu quero deixar para nós hoje meditarmos e que eu quero aplicar na minha e na sua vida está lá em Mateus, no capítulo 17, a partir do verso, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 5, Mateus 17, 5. Esta história conta a respeito do momento em que Jesus chamou ali 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para que pudessem estar junto com ele, subir ali no monte onde ele foi transfigurado. E ali então eles puderam contemplar a Elias, puderam contemplar, né, a Moisés e ver a Cristo de maneira transfigurada, como ele é de verdade, né, o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala então que os discípulos, né, aqueles 3 discípulos ficaram transtornados com tamanha glória. Eles até pediram: Senhor, vamos ficar por aqui mesmo, vamos construir uma tenda. Mas aí de repente a Bíblia fala que o céu, né, se abriu. E a partir do versículo 5 a palavra de Deus diz assim: falava ele ainda
quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então ali naquele momento os discípulos puderam ouvir a voz de Deus e olha o que Deus falou com eles, né? Olha o recado que o Senhor deu para aqueles 3 discípulos que estavam ali acompanhados de Jesus. Olha, este aqui é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Em algumas versões falam em que eu tenho toda a minha alegria. Mas eu quero chamar a nossa atenção aqui para essa parte final, que o Senhor, né, que o próprio Deus fala para os discípulos, e é o que Ele fala para mim e para você hoje. A Ele ouvir a Cristo, ouvir a voz de Cristo. Ele é o meu filho amado, a Ele ouvir. Então eu quero me atentar a essa parte nessa manhã comigo e com você. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a Ele ouvir. Nós precisamos de aprender todos os dias da nossa vida a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz de Cristo, a ouvir as suas palavras, porque elas nos direcionam para o caminho certo. E olha, muitas vezes nós pensamos que para ouvir a voz de Deus nós precisamos de uma performance muito grande. Não, nós precisamos apenas desejar e querer e nos dispor. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque a Bíblia conta a respeito de alguém que aprendeu a ouvir a voz de Deus ainda pequeno. Né? Se você é alguém que lê a palavra, você sabe de quem que eu estou falando. A Bíblia conta lá em 1 Samuel, no capítulo 3, que Samuel, ele ainda era uma criança e ele ouviu a voz de Deus. Né? Eu não tenho como ler para você essa história, mas está descrita lá em 1 Samuel 3, você depois pode ler. A Bíblia fala que ele morava ali no templo junto com o sacerdote Eli. E aí, de repente, ele começou a ouvir uma voz, né, chamando pelo nome dele. E ele achou que fosse o sacerdote. Ele foi até o sacerdote falou: Não sou eu que estou te chamando, vai dormir. E mais uma vez o Senhor o chamou e ele voltou no sacerdote. E o sacerdote disse a ele: Vai dormir, não sou eu. Pela 3ª vez o Senhor chamou. E quando ele voltou no sacerdote, o sacerdote percebeu que era a voz de Deus. E aí então ele disse: Quando você ouvir a voz de novo, fala para ele, fala que o teu servo ouve. E pela 4ª vez Samuel estava dormindo. E a Bíblia fala que o Senhor o chamou, né? Aí eu quero deixar destacado aqui para nós, a partir do versículo 10, que fala assim: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Mas a Bíblia vai dizer lá no versículo 7 que Samuel, ele não sabia que era a voz de Deus. Por quê? Porque ele não conhecia o Senhor. E a palavra, né, e fala assim, ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ou seja, Samuel ainda nem conhecia a palavra, ainda não havia sido manifestada a palavra do Senhor sobre a vida dele. Ele não conhecia, mas mesmo assim, ele ouviu a voz de Deus. Então, não espere você ter uma performance espetacular para você ouvir a voz de Deus, não. Tenha um coração simples e peça: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Faça como Samuel fez. Não sabia nem quem era o Senhor. A palavra de Deus ainda não havia sido manifesta na vida dele, mas ele pediu: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Então esta é a palavra que eu quero deixar para mim e para você nesta manhã. Faça essa oração: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala, porque o teu servo ouve, a tua serva ouve. Livra-me de ouvir outras vozes. Eu quero ouvir a tua voz e ser guiada pela tua voz neste dia, nesta semana, em nome de Jesus. Amém? Eu declaro que vai ser assim na minha vida e na sua vida, como homens e mulheres de Deus que temem ao Senhor, que desejam ao Senhor. Nós vamos ouvir a voz do Senhor, assim como Samuel ouviu, mesmo pequeno. Nós vamos aprender, e assim como Deus deixou ali para os 3 discípulos, Ele fala hoje para mim e para você, a Ele ouvir. Então fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Hoje eu quero orar específico pela nossa semana, né? Pedir mesmo para que o Senhor venha abençoar a minha e a sua semana. Nós temos uma semana para viver, muitas decisões a serem tomadas, muitas atividades a serem realizadas em todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos de 3 coisas: sabedoria, unção e favor. Com essas 3 coisas, se nós realmente tivermos revelação e nos apropriarmos dela, o Senhor vai nos abençoar.
Amém? Então peça para o Senhor, Senhor, me dê unção, sabedoria e favor. Vamos escrever isso aqui? Escreve aí se você puder. Senhor, eu quero, né? Escreve 3 palavras: unção, sabedoria e favor, que é o que nós precisamos e esse é o motivo de nós orarmos nessa manhã, em nome de Jesus. Então vamos orar? Depois que você escrever aí, né? Você ora comigo em nome de Jesus. Pai, eu quero louvar, bendizer o nome do Senhor nesta manhã, porque a Tua palavra foi liberada sobre nós. E assim como o Senhor falou com Pedro, Tiago e João, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a Ele ouvi. O Senhor fala conosco nesta manhã, que possamos ouvir a voz de Cristo, sermos guiados pela voz de Cristo, todos os dias da nossa vida. Pai, que neste dia possamos ouvir única e exclusivamente a voz do Senhor falando ao nosso coração. Nós nesta manhã temos o nosso coração simples como o coração de Samuel, que ainda era uma criança, mas que ouviu a voz de Deus. E nós falamos aquilo que ele falou. Fala, porque o teu servo ouve. Dá-nos ouvidos para ouvir. Oh Deus, a tua doce voz nos conduzindo em nome de Jesus. E nesta manhã nós queremos consagrar a nossa semana nas tuas mãos. Te pedimos, Pai, nos dê sabedoria, nos dê unção, nos dê favor em tudo que fizermos, nos nossos relacionamentos, nas decisões que temos que tomar. Oh Deus, nas nossas responsabilidades. Oh Deus, nos momentos de alegria, de desfrute em cada área das nossas vidas. Durante toda essa semana nós clamamos por unção, sabedoria e favor. E nós pedimos ao Senhor, porque nós reconhecemos que nós não podemos ter, nós não podemos buscar se do alto não nos for concedido. Então nós te pedimos nessa manhã, porque cremos que o Senhor é o nosso bom Pai e tem prazer em ouvir a nossa oração. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos que vai ser assim. Amém? Glória a Deus, vai ser assim, que você possa ter aí um dia abençoado debaixo da graça, do favor do Senhor, e eu espero você amanhã às 6 horas da manhã. Não deixe de convidar mais alguém para estar aqui conosco. Um grande abraço e fica na paz.